Questão 119, Enem 2020, prova amarela. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água, massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão menos 83 graus Celsius, pressão de vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Para resolvermos a questão, precisamos ver que no enunciado está dando qual é o tipo de resíduo que o técnico irá tratar, que é o resíduo de mistura de acetato de etila e água. E ele nos mostra os dados do acetato de etila, ou seja, as características do acetato de etila, e nos pede para pensar como que pode ser feito esse tratamento desse resíduo em específico. Considerando aqui as características do acetato de etila, nós temos que o acetato possui uma baixa solubilidade em água, ou seja, a solução, o resíduo de mistura de acetato de etila e água, terá duas fases, em que uma fase será a água e a outra será a do acetato de etila, justamente por essa baixa solubilidade. Além disso, nós temos que a densidade do acetato de etila é menor que a da água. Então, essa separação vai acontecer com a fase da água sendo a mais densa, e assim estando no fundo do recipiente adotado para a separação, enquanto o acetato de etila ficará por cima. Então, vamos lá. O que acontece para a gente conseguir separar esses dois componentes, como eles não vão formar uma mistura de fato, uma solução, vão ter as duas fases bem marcadas. O certo é esperar a decantação total da água no fundo do recipiente, enquanto o acetato de etila, todo o acetato de etila irá migrar para a parte superior do recipiente, a superior, e assim, adequando o recipiente, ou seja, um funil de separação, por exemplo, poderá ser feita a separação dos dois componentes. O funil de separação é mais ou menos desse jeito, em que a fase mais densa fica mais ao fundo do recipiente, próximo à torneira. E aí o que acontece? Depois que as duas fases estiverem bem separadas, essa torneira é aberta cuidadosamente e a água vai acabar escoando para um outro recipiente. E quando terminar essa separação da água e do acetato de etila, sendo marcada por uma divisão, a gente consegue visualizar essas duas fases quando a gente está fazendo a separação, justamente pelos aspectos, pela textura, pelas características de cada um dos líquidos. O acetato de etila vai permanecer no funil de separação enquanto a água será passada para outro recipiente. Então, o que acontece é justamente isso. Decanta a mistura, separando muito bem, definindo muito bem a fase de cada um dos componentes, tanto da água, que vai ficar embaixo por ser mais densa, quanto do acetato de etila, que fica em cima. E o funil de separação vai ser utilizado para liberar a parte mais densa, ou seja, a água, cuidadosamente dessa mistura. Então, a resposta aqui correta é a alternativa E, em que espera a decantação da mistura, separando bem os dois componentes e assim faz a separação em um funil adequado, no caso, o funil de separação.